Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, estamos chegando aí na reta final do livro de Provérbios. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 29. Eu quero ler com os irmãos o versículo 18, quero compartilhar um devocional extraído do versículo 18, que está escrito assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amados, então, para nós entendermos esse versículo aqui, vamos compreender o que significa profecia, principalmente dentro do contexto no qual ele foi escrito, que é o contexto do Antigo Testamento. Como funcionava, o que era, a profecia lá no Antigo Testamento? Era a forma que Deus falava com o povo. Deus entregava a sua mensagem para o povo através dos profetas. Os profetas eram os enviados de Deus para profetizar sobre a nação de Israel. Profetizavam para o rei, profetizavam para o povo, liberavam a mensagem de Deus. Então, quando não havia profecia, ou seja, quando não havia a mensagem de Deus, o povo se corrompia. Mas todo aquele que guardasse a lei, ou seja, guardasse a palavra de Deus, a mensagem de Deus, esse não ia se corromper. Esse seria um homem ou uma mulher bem-aventurado, feliz, sustentado pela palavra de Deus. Amados, quando nós trazemos essa realidade, essa verdade aqui para a nossa vida hoje, diante da nova aliança, nós que estamos debaixo da nova aliança, é basicamente a mesma coisa. Eu só quero frisar aqui esse significado de profecia, por quê? Porque muitas pessoas entendem a profecia simplesmente como adivinhação. Amados, profecia não é adivinhação. Pode ser uma previsão de futuro? Pode. Deus pode inspirar alguém para trazer uma revelação do futuro a respeito de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de um país, de uma nação? Pode, é claro que pode. Mas o fundamento do que é profecia é liberar a mensagem de Deus. Lá no Antigo Testamento, os profetas recebiam a mensagem de Deus para entregar para o povo. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita e temos o Espírito Santo de Deus vivendo em cada um de nós. Quando o povo ouvia o profeta liberando a palavra de Deus, eles sabiam que era Deus que estava falando com eles. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre o profeta. Então o povo seguia o que o profeta anunciasse. Amados, hoje nós temos a palavra de Deus escrita e temos o Espírito Santo vivendo, habitando em cada crente, em cada cristão. Então, cada um de nós tem a capacidade e o poder proveniente do Espírito Santo de liberar a mensagem de Deus. Por quê? Porque a mensagem de Deus está aqui na sua palavra escrita. O Senhor pode falar através, como eu mencionei, de uma inspiração divina, trazendo uma profecia específica para uma pessoa, para uma família, para uma igreja? É claro que pode. Obviamente, nós não vamos colocar Deus numa caixinha dizendo que Deus então agora não pode mais usar as pessoas para profetizar, até porque um dos dons lá aqui no Novo Testamento é o quê? É o dom da profecia. É claro que pode. Mas o que eu quero frisar aqui, amados, é que a mensagem de Deus, nesse contexto em que foi escrito aqui, é não havendo profecia, é não havendo a mensagem de Deus, o povo se corrompe. E hoje é a mesma coisa. Não havendo a mensagem de Deus, o povo vai se corromper. E infelizmente, muitas e muitas igrejas estão retendo a mensagem de Deus, porque ao invés de liberarem a mensagem de Deus, eles estão com medo de liberar
a verdade da palavra de Deus. Ao invés de liberarem a mensagem de Deus assim como ela é, segundo as Escrituras, as pessoas estão seguindo outros caminhos, por outras motivações. E é por isso que nós temos visto tantas e tantas pessoas corrompidas, desviadas da verdadeira fé, do verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque não é a mensagem de Deus que está sendo liberada, é a mensagem do homem. Infelizmente, o ensino humanista, egocêntrico, antropocêntrico, que coloca o homem no centro, tem tomado conta dos púlpitos das nossas igrejas. E isso é triste demais, amados. Ensinos que enfatizam somente o ser humano, colocam o ser humano no centro, ao invés de pregarem a verdade, a suficiência de Cristo Jesus, é a pregação da prosperidade, da vida financeira, como se a nossa vida aqui nesse mundo fosse apenas dinheiro, apenas conquistas materiais. Amados, conquistas materiais não refletem nada diante da glória de Deus. Não são nada, finanças não são nada diante do que Deus é e do que Deus tem para mim e para você. A mensagem de Deus é a mensagem genuína do Evangelho, e que o homem sem Cristo está separado de Deus, morto em suas transgressões e pecados e está debaixo de condenação. Essa mensagem precisa voltar para os púlpitos. Essa mensagem de que nós só temos vida se estivermos em Cristo, que o único caminho para a salvação, para a vida eterna é Cristo Jesus. A única forma de nós sermos reconciliados com Deus é Cristo Jesus. Essa mensagem precisa ser enfatizada e pregada. A mensagem de que nós precisamos nos arrepender. O que é arrepender? É mudar a forma de pensar, é reconhecer: eu estava no caminho errado e eu preciso de Jesus e eu vou seguir o caminho de Jesus. Precisamos novamente da mensagem do arrependimento, da santificação. Hoje em dia não se fala mais em santificação. As pessoas tratam a palavra de Deus quando a Bíblia diz: sejam santos porque eu sou santo. Deus falando, as pessoas dizem: não é bem assim. É assim sim, amados. O Senhor nos chama para a santidade, para uma vida de temor, para uma vida de obediência, como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 5. Deus chamou dentre todos os povos, dentre todas as nações, um povo para a obediência que provém da fé. A nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, a nossa fé na obra redentora que Cristo Jesus realizou, sempre nos conduzirá para uma vida de obediência a Deus, para uma vida em que nós guardamos a palavra de Deus, estamos atentos para a palavra de Deus, para obedecer, para se sujeitar. Quando não existe essa mensagem, o povo se corrompe. Não havendo a mensagem de Deus assim como ela é, o povo vai se corromper, vai se desviar, vai para o caminho da ganância, vai para o caminho da amargura, vai para o caminho do materialismo, vai para o caminho do humanismo. Amados, que eu e você, nós sejamos ousados no Senhor, porque o Espírito Santo habita na vida de cada crente. Amados, o Espírito Santo não está só na vida do pastor, do líder. Não, o Espírito Santo vive em mim e vive em você. E o Espírito Santo é aquele que nos dá entendimento da palavra de Deus. É aquele que nos dá conhecimento, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, que abre o nosso entendimento para quando nós lermos a palavra, nós conseguirmmos entender. O Espírito Santo de Deus faz isso em cada um de nós. E quando nós recebemos do Senhor a palavra dele, e o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos guiando, vai nos instruindo, nós não seremos corrompidos, não nos desviaremos. Amados, que eu e você entendamos o quão importante é nós nos expormos à mensagem de Deus.
nós estarmos sempre disponíveis para ouvir a palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós ouvirmos pregações genuínas do Evangelho, pregações que enfatizam a suficiência de Cristo Jesus, pregações que nos mostram, que nos esclarecem as verdades do Evangelho, as verdades da palavra de Deus. Por quê? Porque onde existe a mensagem de Deus, a palavra de Deus, onde existe o esclarecimento, o ensino da verdade de Deus, ali existem filhos de Deus, crentes firmados, que não vão se corromper, que não vão se desviar. Amados, que eu e você, nós entendamos isso e não só nos sujeitemos a ouvir a mensagem de Deus, mas que eu e você também sejamos instrumentos para levar a mensagem de Deus, porque como eu mencionei, o Espírito Santo vive em cada um de nós. O Espírito Santo, ele quer usar a minha e a sua vida para levar a mensagem de Deus, para que nós sejamos os instrumentos do Senhor para profetizar nesse tempo que nós vivemos. O que é profetizar? É liberar as palavras de Deus. Ah, Catiane, mas eu não consigo. Talvez você não consiga pregar no púlpito, esse não é o dom que você recebeu, você não foi chamado para isso, mas talvez lá no seu local de trabalho, Deus vai te dar uma oportunidade de falar da mensagem para um colega teu, e ele vai se render a Cristo Jesus. Amados, isso é glorioso demais. Talvez no mercado, quando você for fazer compra, Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho para você falar da palavra de Deus. Talvez para você liberar uma única palavra que vai destravar algo na vida daquela pessoa, para que ela entenda que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amados, o que nós precisamos é nos colocar à disposição de Deus. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm corrido atrás das igrejas, algumas, né? Estão lotando, tem muitas igrejas que estão lotadas, estão cheias, uma multidão de pessoas. Quando nós olhamos para o Brasil, por exemplo, o censo do IBGE mostra um crescimento da quantidade de evangélicos no país. Quando nós olhamos para os números e quando olhamos para essas igrejas lotadas, nós pensamos, aleluia, glória a Deus. Mas cadê a diferença na nossa nação? Cadê a diferença que a igreja está fazendo na nossa nação? Amados, se não houver a mensagem genuína, o povo vai se corromper. Pode ter 40, 50% da população evangélica, se ela estiver ouvindo uma mensagem que não é a mensagem de Deus, mas é uma mensagem da psicologia, uma mensagem do coaching, uma mensagem positivista, uma mensagem que não está fundamentada no evangelho, uma mensagem que não é cristocêntrica. Pode haver multidões, mas se não for a mensagem de Deus, o povo vai se corromper, o povo vai se desviar. O que nós precisamos é da mensagem genuína. O que nós precisamos não são de apelos emocionais. O que nós precisamos é de um apelo que diga: se você não tem Cristo Jesus, você está morto por causa das suas transgressões e pecados. Você já está debaixo de condenação eterna. Você precisa de Cristo para ter uma nova vida. Amados, quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo. Nós não precisamos ter medo de pregar a verdade. Nós muitas vezes vemos os apelos para aceitar a Cristo como se Cristo fosse um Papai Noel que está ali pronto para dar tudo o que as pessoas querem. Não, amados. Cristo é o Filho de Deus que se tornou carne, se fez pecado em nosso lugar para levar os nossos pecados. Ele se tornou pecado para receber o salário que o pecado merecia, que era a morte. Ele ressuscitou para que nele nós tivéssemos uma nova vida. Para que em Cristo nós saíssemos da condenação eterna e entrássemos para a salvação eterna.
Ah, amados, essa é a mensagem de Deus que o povo precisa ouvir. Essa é a verdade de Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. É somente Cristo Jesus que é o caminho, é a verdade, é a vida. Não são todas as religiões que têm algo bom, não. Tem muita gente falando, todas as religiões têm o lado bom e o lado ruim. Não, amados. Jesus Cristo não veio para estabelecer uma religião. As religiões estão debaixo de engano, mentira. Essa é a verdade. O povo precisa saber que o único caminho que nos reconecta com Deus, que nos reconcilia com Deus, é Cristo Jesus, porque Ele fez o que era necessário ser feito. O sangue dele foi derramado em nosso favor, para que nele nós fôssemos salvos, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a salvação, só Jesus é a vida. O povo precisa saber disso. Amados, se o povo não sabe dessas verdades, o povo se desvia, o povo se corrompe. Nós, como igreja do Senhor, fomos chamados para levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, assim como ela é. Amados, pela graça de Deus nós somos salvos. Não é mérito nosso, é pelo que Cristo fez. Mas precisa ficar bem nítido e bem claro que sem Cristo não há vida. Como está escrito, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados, que eu e você, nós sejamos ousados para ouvir a mensagem genuína do Evangelho e levar essa mensagem. Não adianta nada nós termos pessoas que se denominam cristãs, mas continuam a viver do mesmo jeito porque não recebem a palavra de Deus. Estão recebendo um ensino humanista, filosófico, antropocêntrico. Amados, esse tipo de ensino que tem sido disseminado no nosso meio, exaltando somente a prosperidade e a vida materialista, exaltando somente o sucesso de acordo com os parâmetros meramente naturais e humanos, essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem de Deus. E é por isso que muitos estão com coceira nos ouvidos e não aceitam mais a sã doutrina, porque já se desviaram, já se corromperam de tanto que ouviram uma mensagem enganosa que não é a mensagem de Deus. Porque não havendo profecia, ou seja, quando não há a palavra de Deus, a mensagem de Deus pregada, o povo se corrompe, o povo se desvia. Amados, que eu e você, nós fiquemos firmes na mensagem do Evangelho, na mensagem de Cristo Jesus, que nós não aceitemos esses desvios, esses enganos que têm vindo no nosso meio, pelo contrário, que nós permaneçamos firmes na verdade de Deus, guardando a palavra de Deus assim como ela é. Fomos salvos por meio de Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Nós fomos salvos em Cristo e por meio dele e para ele, amados. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vida de todo cristão. Não vivemos mais para nós mesmos. Agora nós pertencemos a Deus. Agora nós pertencemos a Cristo. Agora nós crucificamos a nossa carne. Consideramos-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa é a mensagem de Deus que precisa ser proclamada, que precisa ser pregada. Não é sobre conquistar o reino de Deus, mas é sobre receber o reino de Deus. É sobre se sujeitar em obediência e em temor a Deus para receber, porque Cristo já fez. Cristo já realizou a obra. Cristo já determinou como que funciona o reino de Deus. Amados, que eu e você, nós entendamos isso, vivamos isso e preguemos isso. Que nós sejamos instrumentos de Deus para liberar a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, para que o povo
possa seguir o caminho da verdade. Amados, tantos enganos. Não adianta apenas números. Não adianta apenas as pessoas se dizerem cristãs. Elas precisam do Evangelho, da pregação do Evangelho, a graça que nos capacita. A graça é o favor de Deus e a capacitação de Deus. Tem muita gente transformando a graça de Deus em libertinagem, mas é a graça de Deus que nos capacita a levar uma vida santa. Tem muita gente transformando a graça de Deus em religiosidade e hipocrisia, num ativismo frenético religioso. Isso também não é graça de Deus. A graça de Deus nos torna pessoas que têm comunhão íntima e pessoal com o Senhor. A graça de Deus nos faz compreender que o verdadeiro evangelho é relacionamento com Deus e não apenas uma mera religião. Essa mensagem, essa palavra precisa ser ensinada e proclamada, porque se ela não for ensinada, o povo vai se desviar. O povo vai transformar a graça em libertinagem, como tem acontecido, porque muitos dizem, Jesus já fez tudo, tá tudo certo, ele já me perdoou, posso viver de qualquer jeito. Não, porque ele te perdoou, agora você nasceu de novo e você pertence a Cristo e você vai viver por meio dele. E viver por meio de Cristo é viver em santidade, porque em Cristo não há libertinagem, em Cristo há santidade. Mas também a mensagem não é de transformar a graça e o evangelho numa mera religiosidade, de participar de cultos todos os dias, todas as semanas, mas não ter vida com Deus, não ter relacionamento com Deus, não ter rendição a Deus. Amados, nós precisamos proclamar, pregar o verdadeiro evangelho da graça que nos capacita, que nos salva, que nos redime, que nos empodera. Numa geração em que tanto se fala sobre empoderamento, o verdadeiro poder que nós precisamos é o da graça de Deus, é o do Espírito Santo, que nos leva a uma comunhão com Deus e nos leva a viver a vida que Deus conquistou para nós, que é abundante, que é plena, que é gloriosa, que é santa, que é justa, que é reta. Amados, que eu e você vivamos a verdadeira mensagem de Deus e nós possamos ser instrumentos para levar essa mensagem aos outros, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a viver a tua palavra assim como ela é. Nos ajuda a viver por meio da graça capacitadora do Senhor. Pai, nos ajuda a receber as correções da tua palavra, os ensinos da tua palavra, as admoestações da tua palavra. Nos ajuda a sermos ensinados e instruídos no ensino da justiça. Pai, nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor. Nós queremos guardar, observar, obedecer a tua palavra, a tua mensagem. Não queremos ser os insensatos que apenas ouvem a tua palavra, mas não obedecem, não praticam. Não, Senhor, nós queremos obedecê-la, praticá-la. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos ser os instrumentos do Senhor que levam a verdadeira mensagem de Cristo Jesus, que levam a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira profecia, que é a mensagem do Senhor. Pai, nós queremos viver assim. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós não queremos nos conformar com uma vida mediana, com uma vida que não exalta o teu nome, que não glorifica o Senhor. Não queremos nos conformar com uma vida de libertinagem, não queremos nos conformar com as concupiscências da carne, não. Nós queremos uma vida de transformação, uma vida que glorifica o Senhor, uma vida em que o teu poder é manifesto em nós e através de nós. É assim que nós queremos viver. Então nos ajuda, Pai, a recebermos plenamente a tua palavra e a sermos instrumentos que levam a tua palavra. Por quê? Porque onde tem a tua mensagem, ali tem vida, ali tem
felicidade, ali tem paz, ali tem alegria, mas onde não tem a tua palavra, o povo se desvia, o povo se corrompe. Então nos ajuda a permanecermos firmes na tua palavra, no verdadeiro evangelho da graça de Deus, e nos ajuda a sermos instrumentos que levam essa verdadeira palavra que é viva, poderosa e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.